louvor e adoração ao teu nome. Queremos também sempre agradecer o nome do Senhor pelos ofertantes, pelos dizimistas, o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sem medida, Senhor, sobre os seus celeiros, sobre os seus armários, geladeira, que nada venha faltar, Pai. O Senhor me abençoar poderosamente, Senhor. Tudo que tocar, abençoado será na cada vida aqui nesta noite. Fala também conosco da tua palavra, Espírito Santo. Na vida de missionário Antônio Carlos, usa, Senhor, como boca de Deus, que a tua palavra possa fluir e venha tocar em nossos corações, Pai. Possamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir, Senhor, aquilo que nós necessitamos, Senhor, não o que nós queremos. Senhor, vem falar conosco. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Amém. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui nesta noite. Hoje é o último elo da campanha Derrubando Muralhas. E antes de nós iniciarmos, eu quero dizer que na próxima semana nós já estaremos aqui orando pelos irmãos, ungindo os irmãos com óleo. A Bíblia fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os pastores, os missionários, eles ungirão o enfermo com óleo, e a oração da fé curará os enfermos. Amém? Então, na próxima semana, os irmãos já ficam sabendo que nós estaremos orando em nome de Jesus pela sua vida, pela sua família, ungindo você. Nós temos a certeza que Deus trará saúde à sua igreja. Haja visto que Deus fez o homem e a mulher perfeitos, sem doença nenhuma. As doenças, eles vêm, eles vão, eles atingem as pessoas, e nós não somos diferentes. Estamos sujeitos também que a doença venha até nós, mas nós cremos no Deus Rafa, Jeová Rafa, no Deus que cura, mas nós cremos que Ele faz os milagres em nossa vida. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 26, e o texto que estaremos lendo é os versículos 3 e 4. Isaías, capítulo número 26, versículos 3 e 4. Hoje, irmãos, falta quantos dias para encerrar a campanha? Deixa eu ver se os irmãos só sabem. Falta quantos dias? Que é hoje. Então, hoje é o último dia da campanha Derrubando Muralhas. Seja sincero, você já sentiu que Deus já derrubou alguma muralha na sua vida, alguma coisa que estava ruim na sua vida e que agora já não está tão ruim assim? Sim ou não, irmãos? Graças a Deus. Porque se a oração não estiver fazendo efeito, nós nos preocupamos muito. Então, nós, nessa campanha, nós falamos sobre os problemas das muralhas, nós falamos sobre as muralhas na vida espiritual, na vida financeira, na vida física, na vida sentimental, emocional e familiar. Tudo isso aí são muralhas. Lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 20, está escrito: quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas, um forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram as cidades. Assim temos que ser nós. Temos que marchar espiritualmente falando para alcançarmos a vitória. A Bíblia fala, irmãos, que o povo rodeou a cidade 6 dias. 6 dias.
No 7º dia, eles rodaram a cidade mais uma vez 6 voltas, só que nesse dia eles deram a última volta, a volta da vitória. E a Bíblia fala que quando eles tocaram as trombetas, as muralhas caíram e o povo conquistou a sua vitória. Talvez você ainda não conseguiu conquistar a vitória que está no seu coração, que você deseja, mas hoje é o dia de, em nome de Jesus, nós clamarmos ao Senhor para que Deus te dê essa vitória. Diz assim a inerrante e infalível palavra de Deus, livro de Isaías capítulo 26, versos 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em quem, irmãos? Em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu quero repetir esse texto novamente, e eu peço para os irmãos acompanhar comigo. Todas as vezes que tiver o prefixo em ti, os irmãos vão falar comigo, ok? Vamos lá. Tu conservarás em paz cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Pai, eu sei que a tua serva já orou, mas como é costume da maioria dos pregadores, também eu faço mais uma oração, pedindo ao Senhor que o Senhor confirme aquilo que tua serva já clamou, já buscou, já pediu. Peço ao Senhor que mais uma vez, meu Deus, o Senhor venha falar ao teu povo nesta noite, de acordo com a necessidade de cada um, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha principal barreira pode estar dentro de mim mesmo. O que eu falei, irmãos? Minha principal barreira pode estar dentro de mim mesmo. Esse é exatamente o título da nossa mensagem nessa noite. Por que, missionário Lucas, você pode dizer que as barreiras podem estar dentro de mim mesmo? Mas as barreiras que as pessoas derrubaram não foram as muralhas de Jericó? Sim, foi as muralhas de Jericó. E nós vemos inclusive esse texto. Só que a mensagem vai nos conduzir a nós entendermos que às vezes as barreiras que a gente derruba são externas. Exemplo de barreiras externas: a vida sentimental é uma barreira externa, porque embora envolva o meu coração e os meus sentimentos, mas eu preciso lidar com o esposo e a esposa para vencer as barreiras. A vida financeira é externa. Por que é externa? Porque finanças fala-se de recurso financeiro, fala de dinheiro, fala-se de provisão, fala de trabalho, de prosperidade. Isso é uma coisa externa. Mas existem barreiras, como eu falei para os irmãos, que é mais na parte interna. E esta é a barreira que nós vamos estar falando hoje. Uma barreira chamada medo. 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 Você tem medo de quê, irmãos? Tem gente que tem medo do escuro, não é? Tem gente que tem medo de alguns animaizinhos, eu não sei como se chamaria, sapo não é. Sapo e ramo são insetos, são o quê? Tinha alguma coisa do apetite, uma coisa assim, não sei, não me lembro. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de morcego. Tem medo de barata. Tem gente que tem medo de barata. Quem não tem? Irmãos, eu já vi vídeo na internet de 2 homens que entraram para matar uma barata. A moça fechou a porta e a barata começou a correr para lá e para cá. Começou para lá e para cá. E esses homens gritaram. Outro dia eu vi outro vídeo também de um ratinho. Esses homens também gritaram. Então tem gente que tem medo de muita coisa. Muita coisa.
das pessoas não são externos, são internos. Às vezes os problemas das pessoas, quer ver um exemplo? Às vezes o problema das pessoas está aqui, ó, na cabeça. Tem um inimigo, deixa o ânimo aí sossegado, meu Deus. Às vezes o problema é psicossomático. O que é, missionário, no caso, um problema psicossomático? É um problema que começa na mente da pessoa. As doenças psicossomáticas, o que são? A pessoa bota tanto na cabeça o problema que ela tem, que ela começa a aumentar o problema. E aquele problema vem causar depressão, causa o estresse intensivo, causa as doenças psicossomáticas, causa exaustão. E por incrível que pareça, esses problemas psicossomáticos são tão graves que começam aqui na mente. Mas a pessoa vai para o hospital, faz radiografia e detecta problemas que às vezes aparecem na radiografia, mas tem outros que não aparecem. Porque são problemas que estão na mente da pessoa. Só que a gente tem que entender, irmãos, que às vezes as coisas emocionais, sentimentais, psicológicas, psicossomáticas vão alterar o físico. Eu não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que só de falar de um problema, por exemplo, físico, já começa a sentir que tem aquele problema. Às vezes você está ouvindo falar na televisão de um problema, dor de cabeça. Olha, porque a dor de cabeça tem esse e essa causa. Olha, porque os problemas aqui perto do coração causa isso, causa aquilo, causa aquilo. E a pessoa começa a ouvir um bocado de relato de doença e começa a tremer e de repente começa a sentir uma dorzinha esquerda que não tinha nada a ver com o coração, mas porque alguém ouviu falar de coração, falar de Deus. Eu já estou com problema no coração. Começa a sentir coisas que ela não tinha aquele problema, mas ele passa a ter os mesmos sintomas de que tinha essa doença. O aparecimento desses sintomas pode variar, irmãos, de uma pessoa para outra, pode haver sensação de mal-estar em várias partes do corpo. Por exemplo, no estômago, dor, sensação de queimação, no intestino, diarreia ou prisão de ventre, na garganta, uma sensação de nó na garganta, irritações, nos pulmões, uma sensação de falta de ar ou insuficiência respiratória, nos músculos, nas articulações. Quer dizer, passamos a ver problemas que nós nem tínhamos antes. Esses problemas, eles podem tirar a sua paz. Missionário não tira não. Eu não disse que tirou, eu disse que podem tirar a sua paz. Porque quando você começa a sofrer, irmãos, com algumas coisas que você não vê a solução, quando você começa a sentir algumas coisas dentro do seu corpo, no seu organismo, que você vai no médico e o médico não consegue detectar o que você está sentindo, ou até consegue detectar o que você está sentindo, lhe passa até um remédio, mas você começa a tomar, toma um comprimido, toma um remédio, não passa, e a dor persiste. Aí você perde a sua paz, perde a sua tranquilidade. Eu quero te dar uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos, aos seguidores, e disse para mim e para você também. Essa palavra está no Evangelho de João, capítulo número 14, verso 27. Se você quiser, você pode acompanhar aí pela sua Bíblia. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus não disse que nós não teríamos problema. Jesus não disse que talvez as doenças não tentassem invadir o nosso corpo. Mas Jesus, ele disse assim, ó, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se... Oh, Maria, apaga essa luz aqui.
turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Acabou essa? Esse músico de hoje está só na misericórdia. Deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, aqui não há parceria. Irmãos, em que uma coisa eu devo só dar a paz se eu me posicionar. O que é missionário se posicionar? Se posicionar é tomar uma atitude. E o que Jesus falou? Não se atemorize. O que é missionário se atemorizar? Se atemorizar, irmãos, é viver com medo inexplicável. Tem gente, irmãos, que tem medo porque nem aconteceu. Nunca aconteceu com a pessoa, nunca aconteceu na vida da pessoa, e a pessoa passa a ter medo. Irmãos, lá no livro de Filipenses, capítulo número 4, versos 6 e 7, Paulo diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique inquieto, não fica preocupado. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. E sabe o que vai acontecer? O verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos, ou seja, sentimentos, em Cristo Jesus. Então não podemos, irmãos, andar preocupados, ansiosos. Tem gente que o problema começa isso aqui, irmãos, ó, isso aqui, mas começa a ficar tão preocupado e começa a ouvir falar tantas das coisas. Eu sei, nós estamos aí agora com mais um problema, o mosquito da dengue. Foi há meses atrás, há anos atrás, a Covid matou milhares de pessoas, mas muita gente morreu também por causa do desespero, do medo, da angústia. E agora vem a pandemia do mosquito da dengue. Irmãos, nós não podemos perder o nosso sono, irmãos. O mosquitinho hoje está só misericórdia. Irmãos, aí agora, como eu falei com os irmãos, vem uns problemas psicossomáticos, que é você começar a imaginar coisas e esses problemas afetam a sua vida. O segundo problema que a gente vai detectar aí, irmãos, é o medo. Medo. Quem tem medo aqui faz assim: eu tenho medo. Pode falar. Magna falou que tem medo de algumas coisas. O medo, irmãos, o medo também tira a paz dos irmãos. O medo também tira o sossego. Mas pergunte para mim: o que é medo, missionário? Quem sabe me dizer o que é medo aí? Pode me dizer, por favor, me ajuda aí. O que é medo? Vocês não estão com medo desse mosquitinho, não. Só está incomodando. Mas alguém sabe me dizer, irmãos, o que é medo? O que é medo? Segundo a missionária Magna, medo é temor. Boa. Muito bem, missionária. Mas a gente vai buscar, irmãos. Ouça aí, deixa um segundinho aí, agora presta atenção na palavra. Você vai buscar a definição de medo. Segundo a psicologia, medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que ao contrário suscita essa consciência. Exemplo aqui: ao se sentir ameaçado. Quer dizer, na realidade, o medo é uma coisa que pode ajudar você a se proteger, mas pode dar a você uma preocupação de uma coisa que não é um problema real. Então, medo, a segunda definição de medo é um temor, uma ansiedade irracional
machucada, tudo bem. Um receio, um exemplo, medo de tomar injeção. Tem homem, irmãos. Nesses dias eu vi também na internet, soldados foram tomar injeção e os soldados já tinham medo de injeção. Precisou 4 homens segurar o camarada para ele tomar uma injeção. É a mesma agonia que as crianças tomam a injeção, que as escolas dos senhores tomam a injeção, mas precisou, irmãos, 4 homens para segurar o oficial lá, para se tomar a injeção. Por quê? Por causa do medo. Lembra que eu falei para vocês que nós derrubamos as barreiras, às vezes externas, mas existem barreiras que estão dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Eu lembro, não sei se os irmãos se lembram, mas eu contei a história aqui, eu acho que foi semana passada, de um camarada que já estava condenado à morte. Estava condenado à morte. E foi aplicado uma injeção no braço dele. E aí colocaram um negocinho para ficar pingando. Uma bacia para ficar pingando. E ali simularam que fizeram um códice no braço dele. Aquele homem, por medo, em menos de 40 minutos, teve um ataque cardíaco e morreu. Morreu de medo. O que o medo faz com as pessoas? O que o medo pode fazer com as pessoas? O medo, irmãos, é uma sensação em consequência da liberação, às vezes, de hormônios como a adrenalina, que causa imediata aceleração de batimentos cardíacos. O medo, na realidade, é uma resposta do organismo a uma estimulação reversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. O medo, ele vai te preparar para enfrentar algumas coisas que podem vir te ameaçar, mas o medo às vezes vai fazer você fugir de coisas que não poderiam sofrer, lhe causar dano nenhum. Só para você ter uma ideia, o medo é uma coisa tão importante, quer dizer, importante não, o medo é uma coisa tão falada, que a Bíblia fala sobre o medo, sabe quantas vezes? 365 vezes nós encontramos a expressão sobre o medo. Mas não foi sobre o medo dizendo que a gente tem que ter medo, pelo contrário, 365 vezes na Bíblia falando assim: não tenha medo, não temas. Então, para cada um dia do ano, tem um versículo dizendo para você: não tenha medo, não temas. Irmãos, a fé não é uma varinha, irmãos, de cordão que você bate e o problema acaba. A fé não é isso. A fé não é algo que fala que o problema não mais vai existir. Não. A fé, na realidade, é uma arma que Deus te deu para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os medos, para fazer com que você derrube as muralhas que estão às vezes impedindo que você seja uma pessoa mais abençoada, uma pessoa mais feliz. Lembra o versículo que nós temos lá de Isaías? Isaías 43, verso 1 e 2, vai estar dizendo assim, ó, o Senhor usou a boca do profeta Isaías quando ele disse assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. O que é não temas, missionário? Não tenha medo, não temas. Quem está te falando isso não é um médico, quem está te falando não é um psicólogo, quem está te falando não é um professor, não é um enfermeiro, ou quem está te falando isso não é no momento um pregador que aqui está, mas é o próprio Deus.
te remi e chamei-te pelo teu nome. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Deus não está dizendo, irmãos, que os problemas não vão existir. Deus não deixa, irmãos, falar sobre a possibilidade de nós termos problemas. Ele toca no assunto como sendo uma certeza, porque ele fala assim, ele diz, quando você passar. Jesus não falou assim, se você passar. Jesus já sabia que você ia passar. O próprio Deus já falou, quando você passar. E não se você passar, não temas. O problema ainda existe, irmãos. A luta ainda existe, a doença talvez ainda existe. Ele não disse que não haveria fogo, irmãos, muito menos água. Ele diz, quando você passar, o fogo não nos consumirá, ou as águas não vão nos afogar. Ou seja, o fogo ainda existe. O que é o fogo, missionário? São os problemas, são as dificuldades. O que são as águas, missionário? São os problemas, as dificuldades, a luta da nossa família. O problema pode, irmãos, estar presente, mas nós precisamos aprender a não nos deixar ser afetados por ele. Problema eu tenho, problema você tem, mas eu preciso confiar que Deus está cuidando de mim. Eu preciso confiar que essa luta vai passar. Eu preciso confiar que esses problemas que estão na minha família vão ser resolvidos em nome de Jesus. Eu preciso confiar que a dificuldade financeira que eu estou passando agora, que Deus vai me prosperar, que Deus vai me abençoar. Eu preciso confiar. Irmãos, quando nós temos acerca de Paulo e Silas lá na prisão, eu até citei isso semana retrasada, estavam lá louvando a Deus, quer dizer, eles tinham um problema. Paulo e Silas poderiam estar na prisão só reclamando, Deus, eu estava te servindo, eu estava pregando a tua palavra e agora eu estou aqui preso. Paulo e Silas poderiam estar reclamando, mas eles não pararam para reclamar, e muito menos tiveram medo. Pelo contrário, eles glorificavam a Deus. Eles glorificavam a Deus. Nós temos um exemplo prático aqui, e eles foram libertos pelo próprio Deus daquela prisão. Eles foram homens que aprenderam a viver acima das circunstâncias. Eu e você precisamos aprender, irmãos, a viver acima das circunstâncias. O que é missionário viver acima das circunstâncias? Viver acima das circunstâncias é entender que os problemas estão aí, as lutas estão aí, eu ainda vou enfrentá-las, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu quero te dizer nessa noite, você não é um vencedor, não. Eu vou repetir, você não é vencedor, não é vencedora. Mas missionário, como assim você está dizendo que você, que eu não sou vencedor? Não, você não é vencedor e nem vencedora. Em Cristo Jesus, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Você é mais do que vencedor, aleluia. A Bíblia fala em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nas lutas da vida, irmãos, eu tenho que ter uma atitude interior correta, não me atemorizar. Eu não preciso temer. Aquele que não tem, que espera no Senhor, que confia no Senhor, vai encontrar descanso. Mas missionário, como descansar se os problemas ainda estão ali? Em Hebreus capítulo 4, versículo de número 3, está escrito assim: nós, porém, que cremos, entramos
no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você está pronto para entrar no descanso? Os problemas existem, missionário. Entra no descanso de Deus. Espera confiantemente no Senhor. Espera confiantemente no Senhor. Lembra o versículo que nós lemos no início? Isaías capítulo 26. Se você estiver aí com sua Bíblia aberta ainda, pode ler Isaías 26, verso 3 e 4. Olha o que o Senhor nos diz nessa palavra, foi o versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós temos que firmar, irmãos, os nossos pés na rocha, e a rocha é Jesus. Nós queremos concluir dizendo aos irmãos que o Senhor ajuda-nos a exercitar a nossa fé, ao ponto de sermos conservados em paz, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos problemas, mesmo que a confusão talvez ainda esteja na casa, mesmo que a doença ainda esteja no corpo. Descansa no Senhor e creia que Ele derruba para você todas as barreiras. Então, como eu falei para vocês, uma das maiores barreiras é o medo, é a ansiedade, é o desespero, é aquilo que está dentro de você. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Se as irmãs quiserem, não tiver muita força, quiser permanecer sentada, pode, mas quem conseguir, se coloque de pé em nome de Jesus agora. Nós vamos estar orando por você, para que Deus, em nome de Jesus, retire de você todo o medo, e que você entenda, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus tira de nós todo o medo. Coloca a mão no teu coração agora. Isso, coloca a mão no seu coração. Começa a conversar com Jesus agora. Começa a falar com Ele agora. Você pode reconhecer os problemas. Eu ainda tenho medo, Senhor, dessas doenças, porque as doenças têm ferido muitas pessoas, têm feito muitas pessoas sofrerem e até morrerem. Mas eu peço ao Senhor, meu Deus, me ajuda com o meu medo. Aliás, o medo não é meu, entenda isso. O medo não pode ser uma coisa sua. O medo é algo externo, não vem de dentro de você. Mas vença nessa noite, meus irmãos, esse inimigo que é o medo. Começa a colocar diante do Senhor a tua situação. Começa a colocar diante do Senhor agora a tua dificuldade. Eu não sei se a maior barreira da sua vida é na área espiritual, eu não sei se é na área física, eu não sei se é na área familiar, mas peça a Ele nesta noite, para em nome de Jesus lhe dar a vitória sobre os medos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus, ajuda-nos, Senhor, a vencer todos os medos, em nome do teu Filho amado Jesus, meu Deus. Pode ter certeza, irmãos, quando você tem medo, o inimigo pode fazer com que você sofra. Tem uma música que fala sobre isso. Pode sim, Pai, em nome de Jesus. Ouça essa música. Deus nos ajuda a vencer, irmãos, todo o medo.
Entenda que Deus cuida de você em todos os momentos, que Deus está com você na tua luta, na tua dificuldade. Quando você sente medo, do teu lado Deus está. É bom que você saiba que Deus sente a sua dor, meu irmão. Nunca se esqueça que o mar vai se acalmar. Tem luta. Eu sei que o tempo certo da vitória Deus vai entregar a você. É necessário às vezes você passar por dificuldades para você amadurecer. E depois Deus tem novidades para você. Sabe qual é a novidade? Deus cuida de você. Ele está com você na tua luta. Ele está com você na tua dificuldade. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã em Deus. Confia no Senhor. Comece a sorrir agora. Deus está tirando você o medo, as dificuldades, os problemas. Aleluia. Aleluia. É melhor, pois eu sei, só eu sei o amanhã. Então recebe o braço meu, pois a tua vida como eu. Deus cuida de você. Deus cuida, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Deus diz a você nesta noite: não há problema que eu não possa resolver na tua vida. Essa situação que você está passando agora, em nome de Jesus, vai passar. Descansa no Senhor, meu irmão. Confia que Ele está cuidando de você. Confia que essa enfermidade que ainda está em você, Deus vai te curar. Confia que a tua família vai ser liberta. Confia que a tua situação financeira não vai piorar, pelo contrário, a tua vida financeira vai ser abençoada. Descansa no Senhor, porque Ele cuida de ti. Levanta as tuas mãos agora. Levanta as tuas mãos agora e ore comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confio em ti e peço ao Senhor, cuida de mim, me ajuda, meu Deus, a lidar com todas as situações difíceis. Me ajuda, Senhor, a confiar no Senhor e no teu cuidado. Tira de mim, Deus, o medo. Não deixa eu ficar sofrendo por coisas que nem existem, Pai. Não deixa eu ficar sofrendo, Jesus, por problemas que nem vieram. Meu Deus, cuida de mim, cuida da minha família. Você que é casado, ora agora, pedindo a Deus para Ele cuidar do teu marido. Você que tem filhos, pede a Deus agora para Ele cuidar dos teus filhos. Você que tem netos, bisnetos, pede a Deus agora para cuidar da sua família e tirar desse medo que está no teu coração. Com medo você nunca vai vencer. A Bíblia fala: o amor lança fora todo medo. Então não tema, o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Seja sincero, quem ainda tem medo, faz assim: medo dos problemas, medo das circunstâncias. Graças a Deus, ninguém levantou a mão.
Não precisamos mais ter medo. Você sorriu, né? Porque tem um pouquinho ainda de medo, é isso? Mas peça a Deus para ir trabalhando no seu coração, né? Para você perder todo esse medo em nome de Jesus. Eu peço a você, para pessoal, dá uma ajuda a missionária Magna, por favor, hein? Ela vai precisar de uma pessoa, tá bom? Se puder, é claro. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Amém? Missionária Magna preparou aí para vocês. Ela não me falou, não deve ser alguma surpresa.